Me permita dar um outro exemplo agora, esse as pessoas vão entender com mais clareza o impacto disso. Durante muito tempo, eu tinha uma dúvida sobre a tradução de 2 Coríntios 3,16. Lá o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: toda a escritura é theopneustos. E esse é o termo grego que nós temos ali. Há um debate se essa frase deveria ser lida de forma atributiva ou se ela deveria ser lida de uma forma a qualificar alguma coisa. Mas, independente desse debate, o maior debate é em torno da tradução de theopneustos. Então, os tradutores não fizeram análise do discurso. Começa por aqui o nosso grande problema. Eles partiram de um pressuposto que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar Timóteo que a Bíblia era a palavra de Deus inspirada. E é isso que está em jogo nas traduções que a gente tem da Bíblia. Então, deixe-me já fazer um parênteses aqui para ninguém ficar preocupado ou assustado. Eu creio piamente, não tenho razão para duvidar que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Creio, por análise mesmo, não é só porque eu creio, é por estudo mesmo, que ela é infalível, a palavra de Deus ela é inerrante e ela é plenamente suficiente para todo homem. Então, não tenho dúvida sobre isso. Porém, a minha fé sobre essas questões não me dá o direito de colocar sobre a palavra o que eu penso. Eu preciso analisá-la. Os tradutores tomaram como pressuposto que Paulo estaria ensinando para Timóteo sobre a inspiração da Bíblia. E aí, a minha tradução, principalmente, é assim: toda a escritura é inspirada por Deus. O problema é que, primeiro, na própria língua grega, não existe uma palavra para inspiração como nós entendemos essa palavra. Ou seja, nós já temos um problema de equivalência. O tradutor meteu isso lá porque ele acreditava que era um problema de doutrina que Paulo estaria ensinando para Timóteo. Vamos pegar a análise do discurso agora e ver que isso não funciona. Quando eu comecei meu segundo mestrado, então eu tenho 2 mestrados, um na área de exegese, pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, e tenho um outro mestrado em letras com a concentração na análise do discurso pela Universidade Mackenzie. Às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, por que o senhor fez 2 mestrados em vez de ir logo para o doutorado? Eu disse: simples, eu não estava em busca de título, eu estava tentando resolver problemas epistemológicos na linha da interpretação. E como o mestrado em exegese não resolveu o meu problema, eu disse: cara, não faz sentido, tem erros grosseiros aqui, eu preciso ir para outra área e descobrir onde é que está a questão. Então, quando eu estou agora no segundo mestrado, eu estou olhando e aprendendo com grandes doutores mesmo da análise do discurso, doutor Luiz Fiorino da USP, doutora Diana Passos da USP, doutora Maria Helena de Moura Neves, considerada uma das maiores linguistas dos países lusófonos, inclusive ela foi minha orientadora no segundo mestrado. Então, eu estou estudando com esse pessoal que é a nata da análise do discurso, inclusive aplicada à gramática, tudo. Aí eu tenho que fazer um trabalho de interdiscursividade. E peguei esse texto de Paulo e disse: cara, deixa eu ver como é que isso funciona em Paulo. O grande problema da palavra theopneustos é que ela é uma rapax legômena. Ou seja, essa palavra só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Só ali nesse texto de Paulo de 2 Timóteo 3,16. E isso se torna um problema para a gente pelo seguinte: quando nós desconhecemos o significado de uma palavra, a gente primeiro busca, segundo a análise do discurso, o reconhecimento da lexicografia autoral.
Tá? Como é que esse autor usou essa palavra em outras ocasiões para a gente ver possíveis significados e ver no discurso qual é que se aplica? Então, Paulo, por exemplo, ele tem 13 cartas no Novo Testamento e ele não usou em lugar nenhum essa palavra, a não ser em 2 Timóteo 3,16. Tá. Paulo não usou. E o Novo Testamento, pelo menos, abriria o leque de análise para a gente? A resposta é não. Então, nós temos um problema para essa análise. Mas na análise do discurso, a coisa não se limita apenas à lexicografia autoral e não se limita apenas à lexicografia de um livro. Vamos pegar o Novo Testamento como o livro em si. Não, a análise do discurso, quando ela lida com o campo semântico, ela quer perguntar também pelas imagens, pelas cenas e os significados disso tudo, que é o próprio campo da semiótica, a busca do significado do símbolo e da imagem. Então, eu disse, ok, vou fazer meu trabalho em cima disso. Então, a primeira coisa é entender o discurso paulino antes de ir para qualquer análise. Na segunda carta, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo mostra claramente que Timóteo não está bem. Há 3 características ali no capítulo 1 que mostram que Timóteo não está bem. Paulo diz que tem nas orações dele a lembrança das lágrimas de Timóteo. Em seguida, ele fala para Timóteo reavivar o dom, porque reavivar ali literalmente seria a ideia de trazer da morte para a vida, ou seja, Timóteo lendo o discurso como ele está, Paulo está dizendo que Timóteo está desanimado em nível de ter paralisado. Terceiro, ele fala, não te envergonhes do evangelho, o que indica que Timóteo havia se recolhido na sua missão. A partir daí, Paulo começa uma série de exortações para reerguer Timóteo na segunda carta, e isso é marcado por um recurso que na análise do discurso a gente aprende bem, que é a retomada de temas. Então, Paulo cria uma frase que será a retomada de tema das exortações de ânimo que ele quer dar a Timóteo. Essa frase ela é marcada pela expressão tu, porém, ou tu, pois, dependendo da tradução. E em 3,14, Paulo coloca o último tu, porém, da carta. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido e sabes de quem tens aprendido as sagradas letras que podem tornar-te útil, podem tornar-te sábio para a salvação. Toda a escritura é theopneustos, ou seja, Paulo não estava discutindo doutrina da inspiração. Ele está exortando Timóteo a voltar à palavra de Deus, da qual ele havia se afastado. E uma das razões é, primeiro, você sabe que ela pode tornar-te sábio para a salvação. Segundo, ela é theopneustos. Literalmente, a ideia, então, ou a imagem que a gente tem ela é soprada por Deus. Theopneustos literalmente seria isso. Mas o que significaria isso? Então, eu não tenho essa imagem de sopro de Deus no Novo Testamento. Mas quando eu vou aos discursos do Antigo Testamento, aí eu lembro, Paulo é judeu, Timóteo é filho de judia, e ele então é um judeu educado na cultura judaica. A mãe dele e a avó dele são judias, e Paulo mencionou o nome delas no capítulo 1 e volta a mencioná-las no capítulo 3. Ou seja, o ambiente de theopneustos é o ambiente de leitura judaico. E o primeiro texto judaico é o Antigo Testamento. Aí eu, sabendo que trata do sopro de Deus, eu lembro Gênesis 2,7, que é onde aparece a primeira imagem de theopneustos no Antigo Testamento. Deus faz o homem do barro da terra, e então ele sopra. É o primeiro sopro de Deus. Ele sopra e aquilo que é barro passa agora a ser alma vivente. Olha a diferença. Outros exemplos eu poderia dar aqui, mas nem sempre as pessoas têm isso claro e às vezes temos que tomar em hebraico esses exemplos. Então vamos pegar as cenas. Eu vou a Ezequiel 37. Ezequiel 37, eu tenho lá o vale de ossos secos. Deus está dizendo ao profeta, profetiza. Pá, acontece, profetiza. Depois que está tudo pronto, ele profetizou, nós temos agora cadáveres, apenas cadáveres.
com osso, carne, tendões, pele, tá tudo certinho, só tem um problema, não tem vida. Aí ele diz o profeta, agora diga ao espírito, sopra. Aí o espírito vem e sopra. Ao soprar, aquilo que antes eram apenas cadáveres passam a ter vida porque o sopro de Deus comunicou vida. Então agora eu vou lá em Paulo, eu tenho um Timóteo num ciclo de lágrimas, eu tenho um Timóteo que desistiu da vocação, eu tenho um Timóteo desesperançado com a própria mensagem do evangelho, e Paulo está lembrando, meu filho, permanece naquilo que você aprendeu, ou seja, a escritura, porque essa escritura não só te torna sábio para a salvação, mas ela é sopro de Deus. Ou seja, ela comunica a você a vida de Deus que você está sem nesse momento. Então, veja, por meio da análise do discurso, fica claro que eu não deveria traduzir esse texto como toda escritura é inspirada. Eu deveria traduzir literalmente a imagem. Toda escritura é soprada por Deus. E aí, numa nota de rodapé, eu mostraria esses exemplos de interdiscursividade, de onde veio isso, e diria, olha, a ideia do apóstolo Paulo aqui é demonstrar que a palavra de Deus, ela carrega a vida de Deus nela mesma, suficiente para restaurar ao homem abatido, caso de Timóteo. Então, veja, essa interferência errada na tradução por falta de análise do discurso rouba da igreja, dos irmãos que estão lendo a Bíblia, um entendimento muito mais profundo, e não só mais profundo, um entendimento libertador. Ao saber que o contato dele com a Escritura sopra a vida de Deus nele, no abatimento dele. Então, olha um caso bem simples de como a equivalência formal ela gera sérios problemas para uma interpretação, ou perdão, uma tradução viva da palavra de Deus e muito mais profunda.